Estamos live? Posso começar? Pode lançar. Perfeito. Bom dia, pessoal, todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao dia mais importante dessa turma de hoje do BEST 1999, que vai ser a apresentação do Demo Day, dos incríveis projetos que essa turma produziu durante todo o processo do Bootcamp que eles passaram nos últimos 6 meses. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É um dia de celebração, de esforço, de superação, aprendizado. Essa turma, né, vocês enfrentaram como turma em bootcamp muito intenso, chegaram até o final. E hoje, então, pessoal, é hora de mostrar tudo isso que vocês conquistaram. Então, sejam bem-vindos ao Demo Day da turma 1999, tá? De Data Analytics. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar uma pequena apresentação antes da gente começar, tá? Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Oh, vamos lá. Então, se tem algo que vocês realmente nos provaram nos últimos 6 meses é que ninguém aqui tem medo de desafios, né? Vocês desbloquearam um novo nível de habilidade técnica, pensamento analítico, vocês desbloquearam confiança, mostraram para a gente do que são capazes. E o mais legal de tudo isso, turma, é que isso é só o começo, tá? Hoje vocês são profissionais que já estão preparados para o mercado, tá? E aí a gente pergunta, né? O que que vem depois? Você agora acabou o Levagon, vocês vão acordar amanhã, no dia seguinte, na segunda-feira, né? Ou na terça-feira, que vocês estão acostumados a ter aulas terças, quintas e sábados, vai bater aquela dúvida aí agora. O ritmo intenso do bootcamp vira um silêncio, né? Mas o interessante, turma, é que esse silêncio é um espaço, tá? Um espaço para crescer, um espaço para aplicar tudo o que vocês aprenderam, para se jogar em novos projetos, procurar novos empregos, freelas, fazer parte dessa comunidade incrível que é o Levagon, que é o mundo de Data Analytics, tá? O Bootcamp não é o fim, ele foi só um impulso para vocês conseguirem chegar a todas essas novas oportunidades que estão aí esperando vocês de braços abertos, tá bom? E nós não podemos nos esquecer, tá? Durante todos esses últimos meses que vocês passaram com a gente, agradecimento ao nosso staff, tá? Nenhum de nós chega longe, né, sozinho. E essa turma teve o suporte de uma equipe de peso, tá? Eu quero agradecer, eu pessoalmente, Tati, imagino que todos os alunos também gostariam de agradecer todos os professores, a Deia, nossa querida General Manager, Chloe, nossa querida Career Advisor, e faz tudo, né? Chloe é a nossa go-to person. Eu sou best manager de vocês e principalmente nossos professores que investiram tempo, energia, bastante paixão no desenvolvimento de vocês, tá? Então, assim, vocês têm todo o mérito de vocês, vocês fizeram trabalhos incríveis, mas acho que a gente pode também passar um pouquinho desse mérito para todo o staff do Levagon que passou esses últimos 6 meses com a gente, tá bom? Agora, então, vamos ao que interessa. Agora é com vocês. Estão prontos para mostrar o que sabem para a gente? Prontos para explicar problema, fazer análises, mostrar soluções, mostrar impactos? Agora, turma, é o momento de brilhar, tá? Todo mundo aqui está super curioso para ver o que que vocês prepararam. Então, me mostrem os dashboards. Vou ficar calada agora, chega de papo. Quero ver gráfico, quero ver métricas, insights, storytelling. Me mostrem os dashboards e me convençam que vocês realmente dominam os dados e que sabem utilizar esses dados para resolver problemas reais e chegar a insights. Tá bom? Então, estão prontos para começar a apresentação? Beleza, vou descompartilhar minha tela então. Quando vocês estiverem preparados, basta começar e compartilhar a tela. Vamos chamar primeiro os Cybersecurity Intrusion in Data. Posso já compartilhar a tela? Pode compartilhar. Estamos todos ansiosos. Tá legal. Bom dia a todos, meu nome é Cíntia Simões, a Ingrid Pessoa e o Rodrigo Martins são os meus colegas de grupo. O nome do nosso projeto é Cybersecurity Intrusion Detection e aborda a detecção de intrusões em cibersegurança.
Todos os dias, ao redor do mundo, empresas enfrentam ataques cibernéticos e as consequências desses ataques estão cada vez piores. O custo médio de uma violação ano passado chegou a quase 5 milhões de dólares, o maior já registrado, com empresas americanas atingindo quase 10 milhões de dólares. A Marks & Spencer, uma empresa de departamentos do Reino Unido, sofreu um ataque cibernético neste ano que resultou em mais de 700 milhões de libras em queda no valor do mercado e 300 milhões de libras em lucros perdidos. A violação da Equifax em 2017 também expôs dados de quase 150 milhões de americanos, levando a vulnerabilidades duradouras e contra roubo de identidade. E aqui na tela, o Rodrigo mostrou para a gente alguns exemplos de ataques que foram sofridos essa semana apenas. Então, nós hoje vamos explorar os sinais de alerta que podemos identificar e como reduzir o tempo de resposta para proteger melhor os nossos sistemas e os nossos dados. Para isso, a pergunta central que exploramos foi como identificar indicadores precoces de cyberataques no tráfego de rede para reduzir o tempo de detecção e os atrasos na resposta a incidentes. Com isso, os 3 principais problemas enfrentados em cibersegurança hoje em dia são, primeiro de todos, o erro humano, longos tempos de detecção de violação e vulnerabilidades na supply chain. Com isso, decidimos focar na segunda questão. E chegamos à pergunta: como detectar violações mais cedo, usando sinais de tráfego de rede, antes que elas causem incidentes mais graves? Com isso, eu passo a palavra à minha amiga Ingrid. O nosso dashboard ele parte do dataset Cybersecurity Intrusion Detection, que é composto por variáveis baseadas em rede e no comportamento do usuário. Esse dataset contém 9.537 registros, cada um com um identificador único, e 10 variáveis, além do rótulo que indica se houve ou não ataque. As variáveis podem ser divididas em 3 grupos, baseadas em rede, tamanho do pacote de rede, tipo de protocolo, criptografia utilizada, baseadas no comportamento do usuário, tentativas de login, duração de sessão, logins falhos, acesso em horário em comum, pontuação por reputação de IP e tipo de navegador. E a nossa variável alvo, target, ataque detectado. Próximo slide. Quando começamos a explorar os dados, a primeira descoberta foi que 44,7% das sessões registradas tiveram ataques detectados. E a duração média da sessão foi de cerca de 13 minutos, mostrando que muitas das invasões não foram instantâneas, mas se prolongaram ao longo do tempo. Próximo slide. Na análise por protocolo, TCP e UDP representam mais de 90% das sessões, com taxas de ataques próximas a 45%. Isso significa que os protocolos mais comuns também concentram as maiores ameaças. Próximo slide. A variável de reputação de IP revelou um padrão ainda mais forte. Todos os IPs classificados como de alto risco tiveram 100% das sessões comprometidas. Já os IPs de baixo risco ou médio risco ficaram em torno de 40%, evidenciando que até conexões aparentemente menos perigosas ainda representam ameaça. Olhando para os navegadores, o Chrome concentrou a maior parte das sessões, mas a categoria desconhecido chamou atenção. Mais de 70% das sessões não identificadas foram atacadas. Um indício que aquilo que a gente não consegue classificar pode ser o mais vulnerável. Último slide. E por fim, analisando falhas de login, a correlação foi bem direta. Quanto mais tentativas de logins falhas, maior a chance de ataque. Sessões com 3 ou mais falhas chegam a 100% de associação com ataque, reforçando a importância de mecanismos de bloqueio após repetidas tentativas. Em resumo, nosso dashboard mostra que os ataques não estão limitados a um único protocolo ou navegador, mas que fatores críticos como IPs de alto risco, falhas de login e navegadores não identificados devem ser priorizados em qualquer estratégia de segurança. Agora é com você, Rodrigo. Obrigado, Ingrid. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar sobre o nosso aprendizado de máquina. Para ele, nós utilizamos o Lazy Predict, que ele é um pacote Python que simplifica o processo de seleção de modelos de aprendizado de máquina, o Machine Learning, permitindo treinar e avaliar rapidamente dezenas de algoritmos numa só vez, com pouco código, para identificar os mais promissores para um dado problema de classificação ou regressão. No nosso caso, é um problema de classificação. O Lazy Predict fornece um relatório comparativo do desempenho de cada modelo, economizando tempo e esforço, especialmente para iniciantes ou em fases iniciais de um projeto. Então, desse lado direito, nós temos aqui a nossa tabela, né? Uma tabela muito grande, mas aqui eu só peguei as primeiras.
e identifiquei as mais promissoras em função de algumas métricas. No caso, temos a acurácia, que é o percentual de previsões corretas em relação ao total, a acurácia ajustada, que ela é usada para classes desbalanceadas, o que não é o caso do nosso dataset, a pontuação F1, que é a combinação de precisão e recall, a sensibilidade, na mesma métrica. A precisão ela é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os itens que o modelo classificou como positivo. E o recall, ou sensibilidade, mede a capacidade do modelo de identificar todos os casos positivos relevantes. Então, para a nossa análise, vamos explorar 4 modelos. No caso, o primeiro modelo é o classificador de floresta aleatória. Nisso, nós geramos aqui uma matriz de confusão, onde temos 4 quadrantes. Esses 2 quadrantes são o que o modelo previu e o que, de fato, aconteceu de acordo com o dataset. Então, aqui, nesse quadrante, nós temos o 0, que é um não ataque. Então, foi essa quantidade que o modelo previu e ele acertou junto com o dataset. Da mesma forma, aqui que foram ataques. Nesses outros 2 quadrantes, são erros do modelo. No caso, aqui, o modelo indicou que foi um ataque, mas não foi um ataque. E nesse outro caso, o modelo diz que não foi ataque e foi um ataque. Então, esse falso negativo é muito importante. Por quê? Porque você não está conseguindo identificar aquele ataque. Então, para a escolha do modelo ideal, para fazer a nossa análise preditiva, nós escolhemos o modelo que minimizasse esse número, ou seja, que tivesse o menor número de falsos negativos. Então, no caso desse primeiro modelo, ele teve o número de 301. O nosso segundo modelo é o classificador de máquina de reforço de gradiente leve. Então, para aquele caso do falso negativo, já teve um índice de 290. No terceiro modelo, o classificador de reforço de gradiente extremo, teve um número de 286, o menor até agora. E no quarto modelo, o classificador de árvores extremamente aleatória, 299. Então, para o nosso modelo preditivo, como eu disse, vamos escolher o que teve o menor número de falso negativo, no caso, o classificador de reforço de gradiente extremo. Para teste do nosso modelo, nós escolhemos 2 casos. No caso, o teste de caso 1, ele considera essas características, né, tanto de recursos baseados em rede, como comportamento de usuário. E o nosso modelo identificou que ele é um ataque, com uma probabilidade de ser ataque acima de 99% e uma probabilidade de não ataque inferior a 1%. No nosso caso de teste 2, com essas características, ele identificou como um não ataque, com uma probabilidade de ataque acima de 1% e de não ataque quase 99%. Agora vamos continuar com a Ingrid. Bom, conectando tudo, nenhuma variável sozinha é suficiente, mas combinar falhas de login, reputação de IP, anomalias de protocolo e status de criptografia cria um sistema mais confiável de alerta precoce. Próximo. Recomendações. Sinalizar as contas com mais de 5 logins com falha em menos de 1 minuto, priorizar o monitoramento de tráfego de IPs de baixa reputação, acionar alertas para picos incomuns de CMP ou tráfego não criptografado. Agora é possível. Os nossos principais achados. Então, o sistema já mapeia bem ataques por protocolo e reputação de IP. O ambiente é altamente visado, então, como a Ingrid mencionou ali atrás no dashboard, quase metade das sessões eram ataques, cerca de 45%. E apesar dos ataques de IPs de alto risco a partir de 0.6 sempre serem ataques, também houve um grande número de ataques em IPs considerados de baixo risco, 40% dos ataques vieram desses IPs. E ataques automatizados, então eles utilizaram falhas repetidas de login, navegadores desconhecidos e picos de tráfego. E qual que é essa aplicação que a gente pode fazer em um SOC, que é a sigla em inglês para Centro de Operações de Segurança? Esse dashboard ele poderia mostrar sessões, protocolos, navegadores em tempo real, sinalizar automaticamente rajadas de falha de login, destacar o tráfego de IPs suspeitos,
gerar alertas para picos de ICMP ou tráfego não criptografado, e, por fim, ajudar analistas a priorizar casos críticos primeiro. Então, podemos concluir que o agrupamento de categorias de recursos baseados em rede com o comportamento do usuário se mostra mais eficaz do que analisá-las isoladamente em seu grupo, e esta análise permite identificar com mais precisão o potencial ataque. Os modelos de aprendizado de máquina e análise preditiva são ferramentas importantes para analisar o conjunto e identificar possíveis ataques. Entretanto, são passíveis de erros. Desta forma, um olhar humano cuidadoso, auxiliado com as ferramentas de análise apropriadas, são capazes de minimizar os riscos de ataques. Agradecemos a atenção de todos. Bom dia. Bom dia, obrigada. Parabéns, turma, que sucesso! Super projeto, muito bom. Estão todos de parabéns. Muito obrigada. Chloe, pode chamar o próximo grupo. Estamos chamando o próximo grupo de bike sharing. Vocês podem parar de compartilhar sua tela, o cybersecurity, e deixar o bike sharing apresentar o projeto deles. Vamos lá. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Jéssica e hoje, junto com o Fernando, o Leonardo e o Vinícius, a gente vai apresentar o nosso projeto sobre o uso de bicicletas compartilhadas na cidade de Londres, que é o nosso trabalho final aqui no nosso bootcamp de análise de dados da Levagon. Trazendo um pouquinho de contexto para você sobre a escolha do nosso tema, a gente optou por um assunto que fosse de interesse social e não que resolvesse apenas a dor de uma empresa em específico, mas que ainda assim nos possibilitasse uma análise estratégica e alguns insights de negócio. Então a gente optou por falar sobre a mobilidade urbana. E olhando para as grandes cidades no mundo e como elas já lidam com essa temática, a gente identificou uma crescente muito relevante no número de usuários de bicicleta na cidade de Londres. E a partir de um dataset de agosto de 2023, a gente iniciou as nossas análises. A gente partiu então para uma análise temporal da demanda. Olhou também os padrões das estações onde as bicicletas eram retiradas e eram devolvidas, qual a duração média de cada uma das viagens, os picos de demanda e o uso da bicicleta para a gente garantir que sempre vai haver uma bicicleta disponível quando o usuário precisa dela. Olhamos para as rotas mais populares e através delas fizemos clusters de estações. E por fim, analisamos também a performance das bicicletas. Com todos esses dados em mãos, a gente olhou para 3 pontos chaves que a gente vai buscar resolver ou responder com a nossa pesquisa. Primeiro, identificar de forma geral padrões no uso da bicicleta. Avaliar como o uso dela consegue complementar o transporte público, o transporte urbano e reduzir os congestionamentos. E, por fim, entender de maneira geral como o uso da bicicleta tem realmente melhorado a mobilidade urbana na cidade de Londres. Agora eu vou passar a bola para o meu colega Léo, que vai nos guiar pelo nosso dashboard. Boa, prazer, pessoal, bom dia. Com esse contexto, então, a gente partiu de diversas ferramentas, iniciando no Google Colab, com várias bibliotecas, para fazer o tratamento dos dados e dar sequência no dashboard. Então, o dashboard, vocês estão conseguindo ver? Só para garantir, ok. O dashboard, então, a gente compilou com 3 visões principais: a visão geral, o mapa das estações e as principais rotas, onde a gente conseguiu perceber e identificar padrões dentro desse consumo de bicicletas. E olhando para essa visão principal, a gente já consegue entender algumas nuances. Então, o período de agosto 23 teve em torno de 800 mil viagens realizadas, cerca de 1.600 estações ativas durante esse período, uma duração média das viagens em torno de 20 minutos e em torno de 12 mil bikes utilizadas. Já entrando um pouco mais a fundo nas análises, a gente abrindo pelos dias da semana no nosso dataset, a gente conseguiu
entender uma tendência, né, um volume maior durante os dias da semana, terça, quarta e quinta. Isso podem ser vários fatores, né? Alguns que a gente consegue entender e aprofundar um pouco mais para frente, da onde estão saindo essas bicicletas. E a gente consegue perceber que são padrões de consumo do cotidiano, né, da vida do dia a dia. Então, viagens de ida e volta ao trabalho, viagens ao lazer, viagens simples de ida até o metrô e outros modais, né, de consumo, como também o volume de duração, né? Então a gente consegue perceber que quase 33% da nossa base são viagens de 15 a 30 minutos. Então é um volume de viagens que se dá muito em torno de 2 a 5 quilômetros. Então são essas viagens que muito se repetem em relação à ida e volta do trabalho para casa e coisas afins. A gente abre também aqui uma visão mensal, diária, durante o mês, para que a gente consiga entender esses picos, né? Então, uma chegada de pico e uma queda, que são realmente os 3 principais dias da semana e os finais de semana, fazendo a montanha, de ida e volta nos principais, dias desse mês. Olhando a nossa outra análise, que é mais voltada para a distribuição das estações, a gente clusterizou, ou seja, a gente agrupou essas estações para entender de onde elas vinham as principais rotas durante esse período. Então, a gente consegue entender um grande foco aqui no centro de Londres. E olhando para as tabelas à direita, a gente consegue fazer correlações, onde a gente pode selecionar, por exemplo, aqui do lado direito e identificar que essa é uma estação próxima a um parque. E selecionando ela, a gente consegue correlacionar com as ended stations, que é onde ele entregou a bike no fim da sua rota. E grande parte desse volume retornou para o mesmo local. Significa que aquilo foi uma atividade de lazer. Ele retornou, ele consumiu ali dentro da cidade de Londres algo próximo e retornou para a mesma estação. Mas várias análises podem ser feitas aqui, como, por exemplo, a distribuição, né? As 3 principais estão nessa região central de Londres, o que é bem interessante para a gente poder analisar isso e correlacionar a volumetria da base. Olhando para daí as rotas populares, a gente concatenou, né, as rotas início e rota fim, para que a gente pudesse entender a volumetria delas. E quase 95% da nossa base são rotas que iniciam de uma estação e terminam em outra. Então, isso é muito interessante porque ela confirma e credencia que o consumo de bicicletas na cidade de Londres nesse período, ele está destinado ao tráfego mesmo, aonde a gente está se locomovendo durante a cidade de Londres. Mas também tem em torno de 5% que ele está muito correlacionado a áreas de lazer, né? Parques, turismo e afins, para que isso possa acontecer de uma forma mais urbanizada dentro da cidade. E, por último, a gente também abriu os tipos de bicicleta que foram utilizados, né, que existem dentro desse dataset. Existem as bikes clássicas, as bikes normais e as bikes elétricas. Ou seja, a gente tem 93% da nossa base ainda sendo as bikes clássicas, nos principais pontos, né, nos principais locais da cidade, mas já em períodos de teste e sendo colocada dentro desse mercado as bikes elétricas em pontos testes e não locais 100% de alto consumo. Então, com base nesse contexto todo, nessas visões principais, a gente também evoluiu numa visão de performance da bicicleta que eu chamo o Fernando para poder nos compartilhar. Fernando, acho que está com o microfone mutado. Tá mutado. Por favor, começa desde o início de novo, não ouvimos nada. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Sim. Ok. Bom, então, aprofundando essa análise, né, e vendo a importância da bicicleta compartilhada na mobilidade urbana de Londres, uma coisa que a gente precisa garantir para o usuário é a disponibilidade da bicicleta no momento em que ele precisa usar. Então, a gente fez uma análise do Netflow, né, das bicicletas em estações, ou seja, partidas menos chegadas. Então, a gente pode ver que tem algumas estações que têm um déficit grande e alguns picos de utilização. Então, com isso, a gente consegue garantir, né, a reposição adequada das bicicletas em cada estação para garantir a disponibilidade para o usuário no momento em que é necessário.
E aí eu vou passar para o Vinícius fazer as nossas conclusões. Bom dia. Então, concluindo, o impacto do uso das bicicletas fizeram ser feitos mais de 340 quilômetros de ciclofaixas em Londres, além de que pesquisas também indicam de que uma a cada cinco pessoas residentes da cidade moram perto de um desses pontos de interesse que já foram anexados à ciclofaixa, que são mais de 70 pontos também já foram anexados. Fora isso, o uso das bicicletas também contribui para um menor tumulto no horário de pico durante nos transportes públicos. Também é um sistema simples de usar, né? Então, desde os residentes até os turistas conseguem usar o sistema sem muitos problemas e também ajuda no projeto de Londres se tornar uma cidade com uma emissão de carbono reduzida até 2030. E aí, algumas investigações futuras que a gente pode fazer para ampliar, né, a qualidade da mobilidade urbana de Londres é ver essa integração da bicicleta com os outros modais de transporte coletivo. Então, uma investigação se quem está, como a gente viu ali, a grande maioria da utilização da bicicleta é até 30 minutos, então investigar se essa utilização é um last mile com relação ao em conjunto, né, com outros modais de transporte coletivo e ver como a gente pode otimizar isso, desde rotas, onde fazer estações, integração de pagamento e também fazer uma investigação em relação ao impacto no sistema de saúde da cidade, né, promovendo um modal mais saudável, como isso pode ajudar também a aliviar o sistema de saúde. Então, essas foram nossas análises para a mobilidade urbana e o uso da bicicleta compartilhada em Londres. Sucesso, parabéns, turma, incrível, muito bom. Muito obrigada pelas apresentações. Maravilhosos temas, muito interessantes, muito criativos. Chloe, você quer falar alguma coisa para o pessoal? Parabéns a todos. Vocês estão oficialmente analistas de dados. Aproveitem, desfrutem desse gosto de ter realizado, não, e concluído esse desafio grande de várias semanas. Parabéns, turma, oficialmente. Nesse dia de formaturas, estamos muito orgulhosos do que foi apresentado hoje. Sim, com certeza. O resultado está bem claro para a gente. Vocês realmente brilharam, entregaram, superaram a curva de aprendizado, superaram desafios técnicos e agora já estão preparados para voar, né? Então, parabéns, turma. Uma salva de palmas para todos vocês. Parabéns pelos projetos que foram incríveis, tá? E para quem quiser continuar a jornada, para quem está interessado, a gente tem então as próximas sessões do Bootcamp remoto e part-time. Vou mostrar para vocês aqui o nosso site, tá? Só basta entrar no levagon.com/São Paulo e aqui a gente tem o curso de Analytics. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, podem ter acesso ao currículo e a nossa próxima data de início vai ser dia 18 de outubro de 2025, tá bom? Vocês podem book a call, conversar com a Chloe, conversar com a Deia e vocês podem também ter acesso ao currículo. Basta fazer aqui o request syllabus para vocês terem acesso ao que é apresentado para vocês durante o bootcamp, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pelas incríveis apresentações. Parabéns aos alunos do Levagon. Obrigada, Chloe. Eu deixo você finalizar, Chloe, então. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os nossos professores, não? De novo, sem quem nada disso seria possível. Obrigada pela entrega e o trabalho impecável de sempre. Estamos muito sortudos de poder contar com vocês. E com essas palavras de agradecimento, também agradeço quem nos seguiu no chat de YouTube, o Lucas, oi Lucas, que deixou parabéns para vocês. Alunos, agora alunos formados, e a Silvia Aparecida Assunção, que também deixou um parabéns, talvez um parente de algum de vocês. Com isso, eu vou encerrar a live para quem está nos assistindo no YouTube, desejando um ótimo sábado e até a próxima live. A gente continua celebrando entre a gente. Tchau. Um grande beijo. E live encerrada. Parabéns.